Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos receber então a irmã Janaína, que vai estar trazendo a palavra nessa noite, em nome de Jesus, aplaudindo bem forte o nosso rei. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Estende as mãos para cá, irmãos. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, Tu a escolheu, Pai. Tu és o nosso pastor. Não existe outro pastoreio que não seja o seu nesse lugar. Estamos debaixo da Tua palavra, Senhor, obedecendo e fazendo a Tua vontade, nos esforçando para fazer a Tua vontade, Senhor. E a Tua serva, meu Deus, foi a escolhida e ela disse sim, com tremor e temor, mas ela falou sim para o Senhor, meu Deus. Agora, Senhor, derrama em nós o que o Senhor já colocou nela, Pai. Que não tenha nenhum embaraço, Senhor, mas tudo seja revelado a ela nesse altar, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos receber do Senhor aquilo que está preparado para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 8. Aleluia. Na minha cabeça estava em trazer uma passagem, a parábola da casa firmada sobre a rocha, sobre a areia. Mas fui direcionada a outra palavra. E essa que vai ser ministrada nessa noite. Os irmãos encontraram? Mateus, capítulo 8. Primeiro. Do 1 até o 4, irmãos. O tema é o leproso purificado. Amém? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia, Jesus. Eu observando essa palavra, eu já tinha lido outras vezes, e algo que eu achei interessante, que eu percebi em mim, é que de um tempo para cá eu tenho notado que eu tenho às vezes um pouco de falta de interpretação. Às vezes eu tenho que ler 2, 3 vezes para poder interpretar bem o texto, para ver realmente como está querendo falar. E eu sempre tinha visto isso, quando o leproso foi até Jesus, eu via como uma pergunta. Eu sempre tinha visto como uma pergunta, quando ele fala assim: Senhor, se quiserdes, pode tornar-me limpo? Eu sempre vi dessa forma. Eu sempre interpretei dessa forma como uma pergunta, ele fazendo para Jesus. E hoje eu lendo, eu falei: não, aqui ele não está perguntando. Aqui ele está pedindo socorro para Jesus. Aqui ele está se humilhando. Aí eu fiquei pensando na cena em que ele chega até Jesus, em meio à multidão, um homem leproso, considerado impuro, né, que não podia estar no meio da multidão, mas ele foi com a sua fé, porque provavelmente ouviu falar que Jesus curava, ouviu falar de um Jesus que fazia morto ressuscitar, ouviu falar de alguém que estava passando por ali que poderia sim fazer. E então, ele foi até Jesus, encarou a multidão e foi até Jesus.
Então eu fiquei imaginando a cena dele chegando até Jesus, dele se prostrando diante de Jesus, uma pessoa que não tem mais nada a perder, uma pessoa que já não via esperança em mais nada, com o corpo cheio de ferida, sofrendo. E ele falou para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, olha que interessante, se o Senhor quiser, em nenhum momento ele falou se puder, porque ele sabia que Jesus podia. Mas ele, com toda humildade, ele falou: Senhor, se o Senhor quiser. Automaticamente ali ele reconheceu que Jesus não devia nada para ele. Que Jesus não precisava fazer aquilo por ele. Que não era culpa de Jesus o que ele estava passando. Que Jesus não tinha culpa daquela lepra no corpo dele. Mas ele falou para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O Senhor pode me curar. Aleluia. E eu estava ali meditando nessa palavra. E fiquei pensando. Muitas vezes a gente passa pela nossa cabeça: Senhor, o porquê que o Senhor permite eu passar por certas situações, como se Jesus tivesse culpa, se Deus tivesse culpa. E vendo a humildade daquele homem, quando Senhor, se o Senhor quiser, falando: Senhor, o Senhor não me deve nada. O Senhor não me deve nada, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O Senhor pode fazer um milagre em mim. Porque eu não tenho mais nada a perder. E Jesus, com a sua misericórdia, estendeu a mão para aquele homem e falou: eu quero. Eu quero. Irmãos, eu não vi na Bíblia alguém que chegou até Jesus pedindo um milagre e Jesus não tenha feito. Jesus, ele perguntava: o que queres que eu te faça? E conosco não é diferente. Aquele homem, ele foi até Jesus porque ele sabia que Jesus podia fazer. Ele reconheceu que Jesus não devia nada, mas que ele poderia fazer por ele. Jesus, ele não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Tudo que ele faz é por amor. Tudo que ele faz por nós é por amor. A maldade que existe no mundo, as aflições que a gente passa no mundo, as enfermidades que existem no mundo, Deus não tem culpa. O pecado entrou no mundo por culpa nossa, do ser humano. Deus não tem culpa da maldade que existe no mundo. Mas Ele pode fazer um milagre. Aquele homem reconheceu que Jesus não deveria nada, mas ele sabia que Jesus podia fazer. E tudo que Deus ele quer que a gente entenda é que Ele não tem culpa do que a gente enfrenta. Ele não tem culpa da maldade do mundo. Mas que se a gente for até Ele, Ele vai nos ajudar. Ele quer que a gente compreenda isso.
Que a gente entenda, ei, o mundo tem te feito chorar, tem te feito sofrer. Tu tem passado por aflição. Mas se tu vier até mim, eu vou te ajudar. Se vier até mim, eu vou fazer um milagre. E ele fala, eu quero. Eu quero. E ele quer, amados. Deus, ele não se alegra nas aflições. Ele não se alegra na fome que os nossos irmãos passam. Deus, ele não se alegra em nada disso. Se a gente for até ele, ele vai nos ajudar. Se a gente analisar biblicamente, amados, o Senhor, ele só tem nos ajudado dia após dia. Ele está aí com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Mas ele quer que a gente vá até ele. Que a gente fale, o que queres que eu te faça, meu filho? Aonde está doendo? O que você está enfrentando? Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, e no versículo 3, se não me engano. Coloca ali para mim, por favor. Aqui. A palavra de Deus, ela diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu, quando criança, quando mais nova, eu sempre achei que eu precisava orar para Deus de uma forma bonita. De uma forma... Senhor... Sabe? Eu aprendi assim, né? E depois, com o passar do tempo, fui crescendo, fui criando um pouco mais de maturidade espiritual. E eu fui compreendendo como realmente Deus queria que eu conversasse com Ele. Ele queria que eu tivesse uma intimidade de pai para filho. Eu sentar, pai, meu dia foi assim, Senhor. Passei por isso. Deus, eu preciso da tua ajuda nisso. Uma vez falaram assim para mim: Jana, tu tem coisa que tu não precisa pedir para Deus. Tem que pedir para Deus coisa grande, coisa... Eu falei, não. Porque, amados, uma coisa que eu pedi muito para Deus foi em relação a consumir muita coisa que eu não uso. E eu ia lá pagar a loja porque eu falei, eu preciso comprar. E aí eu comprava e às vezes fica lá no meu guarda-roupa tempos e eu não uso. E eu comecei a orar para Deus, falei, Senhor, eu preciso me libertar disso? Porque às vezes a gente pensa, mas Janaína, isso daí tu consegue se controlar. Amados, Deus é um Deus de detalhes. Tem coisas que às vezes a gente não consegue se controlar, que às vezes para o outro isso aí tu consegue, mas às vezes a pessoa não consegue, realmente. E eu comecei a orar para Deus, e aí falaram para mim, Janaína, por favor, né, isso aí tu consegue se controlar, né? Vai pedir outra coisa para Deus. Eu falei, não. Eu peço para Deus aquilo que eu vejo que eu não sou capaz, que eu não consigo me controlar, eu peço para Deus me ajudar sim. Porque meu Deus não é só Deus de coisas grandes. É Deus de detalhes. Ele é meu pai. Eu tenho intimidade com Ele. Então, se eu estou com dificuldade em certas ações que eu estou tendo, eu vou falar com quem? Com meu pai. Que eu sei que Ele pode me ajudar. Falar, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu vou lá e compro. Quando eu vi, comprei. Senhor, me ajuda nisso, a me controlar, a começar... E tudo, amados, eu tenho aprendido a conversar com Deus. E muitas vezes a gente imagina que a gente precisa de palavras bonitas para falar com Ele. E não. Deus, Ele quer sinceridade. Sinceridade. Aquele homem chegou para Jesus e falou, Jesus, se tu quiser, Senhor, se tu quiser, podes me limpar. Sinceridade. Deus, Ele quer uma oração que a gente chegue na presença dEle e fale, como é que foi o teu dia? Por mais que Ele saiba
Por mais que Jesus sabia o que eles precisavam, o que o cego precisava, o que o paralítico precisava, Jesus ele queria ouvir da boca dele. E assim é conosco. Deus ele quer ouvir. Como é que foi o teu dia? Ele quer ouvir qual é a dificuldade que tu está enfrentando. Fala para ele que ele vai te ajudar. Senhor, não estou conseguindo resolver aquela situação, Pai. Às vezes tem situações que a gente quer resolver, às vezes na base da força, né? Senhor, eu não estou conseguindo. Como eu vou resolver isso? Como é que eu vou lidar com essa situação? E ali o Senhor, ele vai te ajudar. É esse tipo de relacionamento, amados, que eu vejo que Deus quer com a gente. Senhor, meu dia foi assim. Senhor, eu passei por isso. Ai, Senhor, eu discuti lá, meu Deus, mas eu não quero mais fazer isso. Como é que eu faço para mudar? Ainda ontem, na célula, a gente estava conversando sobre uma situação ali que, com uma pequena atitude de sabedoria, mudou total o relacionamento ali no trabalho. Porque às vezes a gente quer resolver na base do grito, ou na base... E às vezes só um pouquinho de sabedoria da parte de Deus já muda todo o relacionamento lá no trabalho, muda todo o ambiente. Nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, amado. Ele observa muito os detalhes. Deus, ele vê lá dentro. Realmente a intenção. Deus, ele vê realmente o que se passa no coração, se é aquilo mesmo que está saindo da boca para fora. E Deus, ele quer que a gente, nessa noite, que a gente entenda e aprenda que ele não tem culpa, mas que ele está pronto para ajudar. O culpado de toda a maldade que existe no mundo é do ser humano. É nossa. E Deus, ele está aí para nos ajudar. Porque eu não vi, amados, na palavra, alguém que foi até Deus, foi até Jesus, e não saiu transformado. E a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Então, o mesmo Jesus que fez o milagre, o mesmo Jesus que falou, eu quero te limpar, ser limpo, ele também é o mesmo Jesus que se encontra aqui nessa noite que a gente veio buscar. E ele está falando para nós, sim, eu quero. Eu não sei qual situação você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei. Mas se você veio até Jesus, você precisa crer. Crer, amado. Que Jesus, ele quer. E ele vai limpar, ele vai fazer. Porque ele é o mesmo Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser. A palavra ela é curta, amados. Eu vou até aqui. Mas que fique no nosso coração. O Deus que você tem buscado. O Deus que você tem dobrado o seu joelho e clamado. É o mesmo Deus que fala para você. Eu quero. Eu quero. E ele quer, amados. Você crê que ele pode fazer nessa noite? Amém. E ele vai fazer se você crer, amados. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você que sentiu no seu coração, que trouxe algo aqui nessa noite, apresentou para Deus e quer vir aqui na frente, amados, receber do Senhor nessa noite um milagre, algo que você tem enfrentado e você fala, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu não tô conseguindo sozinha. Eu preciso de Ti, Senhor. Vem aqui na frente. Você que quer ser limpo.
Você que tem algo que quer apresentar para o Senhor, vem aqui na frente. Aleluias. E você que ficar no banco, coloque a mão sobre o teu coração. Aleluias. Amados, e eu não digo só de um exterior, mas no interior também. De repente tem algo no coração que você não consegue se libertar. E você fala, Senhor, eu não consigo. O Senhor, Ele quer nessa noite aliviar toda a preocupação, aliviar tudo aquilo que está te causando algum tipo de dor. Ele quer limpar. Ele quer te limpar nessa noite, amados. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluias. Deus, aqui estamos, Senhor, nessa noite. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Pai, só Tu conheces. Só Tu sabes como cada um chegou aqui na Tua presença, meu Deus. Só Tu sabes a aflição que cada um tem enfrentado, Pai, dentro da sua casa ou no trabalho. Só Tu sabes, Senhor, o que se passa dentro do coração de cada um aqui, Senhor. Ah, Deus, acabamos de ouvir uma palavra em que um homem sem esperança, Senhor, chegou até Ti, se prostrou, Senhor, se humilhou, reconheceu, Pai, que Tu não deve nada, mas que Tu pode. Que Tu pode fazer um milagre, que o Senhor pode aliviar toda a dor, que o Senhor pode aliviar toda a preocupação. Aleluias. Ah, Deus. Oh, Pai. Viemos até aqui, Senhor, porque sabemos que Tu pode. Sabemos que Tu é o único que pode nos ajudar, Senhor. Reconhecemos que Tu és o único, Senhor, que pode aliviar, Senhor, aquele fardo que nós estamos carregando dia após dia. Nós reconhecemos, Deus, que precisamos de Ti. E nessa noite, Senhor, venha libertar, Pai. Nessa noite, Senhor, venha curar. Venha limpar, Senhor. Venha limpar, Deus. Aleluias. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. E nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Aleluias. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que tem nos afligido, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Não permita que a gente saia daqui, Senhor, da mesma forma que nós chegamos, mas que a gente venha sair daqui leve, transformado, Senhor, com a certeza, Pai, que o Senhor já está operando, que o Senhor já operou o milagre na nossa vida, Pai, que o Senhor já trabalhou, que o Senhor já limpou, que o Senhor já reconstituiu. Aleluia. Oh, recebe. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Recebe a cura. Recebe a unção. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção, um som de ousadia,
cada dia unção de conquista, unção de multiplicação. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Era esse momento que o inimigo no começo do culto estava querendo impedir você de receber. Eu não sabia o que a Jana ia pregar. Eu não sabia o que o Senhor ia fazer aqui nessa casa nessa noite. Mas Ele sabia o que estava preparado para te entregar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, 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 Senhor. Oh, Jesus, obrigado. Te coloca de pé. Vamos ofertar ao Senhor uma canção, uma adoração. Oferte ao Senhor uma canção de adoração, que eleve o nome do nosso Senhor, que está nas alturas, que eleve Ele, que eleve, que glorifique, que exalte, não a criatura, mas o Criador. O Criador. Vamos enaltecê-lo, vamos glorificá-lo. Te coloca de pé como uma soldada, como um soldado. Vai ser o teu muito obrigado pelo que o Senhor te entregou nessa noite. Ah, meu amado, nosso coração é agradecido, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Jesus. Aleluia. Tu és adorado. Tu és adorado, tu és adorado, tu és adorado. Diga. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. É pelo Senhor que nós estamos aqui, Jesus. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. É Ele. Oh, aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele. Diga pra Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Ele. Diga pra Ele nessa noite. Por Ele que eu estou gastando a minha vida.
Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Santo Espírito, 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 eu te amo. Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Irmãos, a palavra aleluia, ela é como uma lâmpada que se acende no mundo espiritual das trevas. Cada vez que você diz aleluia, é como uma explosão. É uma lâmpada que se acendeu nas trevas e queima os demônios. Então, quando a noiva do Senhor, ela fica adorando esse louvor, o teu mundo espiritual, o mundo espiritual que está em torno de você, ele começa a acender, ele começa a acender, ele começa a acender, e a tua vida começa, os anjos poder chegar até em ti, entregar a tua vitória, entregar a tua bênção, eles podem te tocar, te entregar a tua cura. Oh, adore, 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 adore. Adore aqui, adore na tua casa, adore na fila do banco, adore aonde você estiver, dizendo sempre aleluia, aleluia, nosso Deus, aleluia, aquele que se entregou na cruz do Calvário, aleluias e glória para aquele que largou um trono de glória por amor de mim e de você. Que nada venha nos deter, que nada venha nos parar, que nada venha fazer com que seja envergonhoso para nós adorar o Senhor, que nada venha nos parar, mas que o nome do Senhor venha ser glorificado através da minha vida, da tua vida. Se achegue para Ele, e Ele se achegará para vós. Se achegue para Ele, oh, se achegue para Ele com toda a humildade, que esse ser maravilhoso que a Jana pregou aqui chegou para o Senhor. Com essa mesma humildade, Pai, com essa mesma humildade, com o nosso coração inteiro na Tua presença, Senhor, nós queremos Te adorar, pois sabemos que na adoração Tu estás. Tu habitas, Senhor, no meio dos louvores. Oh, Tu habita no meio dos louvores. Aleluia, aleluia. Te entrega. O Senhor quer fazer na tua vida. Aleluia, aleluia.
Adorado das nações. Adorado. Adorado das nações. Oh, oh, o teu mundo está acendendo. Oh, Jesus. Louvado seja o teu nome. Parece um coral de anjos. Eu ouço o coral de anjos. Turiande mande cante. Oh, riaste la rabadash, la rabadash. Aleluia. Louvado, exaltado, adorado. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Louvado seja Deus. Quando a presença do Senhor está, meu amado, o sobrenatural acontece. Nós nos transladamos, nós não estamos mais nesse lugar, Senhor. Não estamos mais na terra, estamos, Senhor, no plano divino, estamos no mundo da Tua glória, estamos, Senhor, no Teu reino, Pai. Oriandarás. Tudo lá na Tua casa clareou. Tudo na Tua vida iluminou. Na vida dos Teus filhos iluminou. Oh, Jesus derramou do azeite numa porção dobrada, iluminou a tua vida, iluminou a tua casa, iluminou o teu ministério, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi adorado nesse lugar, foi exaltado, foi glorificado pelo reino que Ele mesmo juntou com o seu sangue. Ele juntou a mim e você com o sangue dele e fez desse lugar o reino dele, lugar da sua habitação, lugar onde a voz dele tem poder, lugar onde a palavra dele tem valor, lugar onde a palavra dele nos domina. Oh, Ramaste, Mandareketera, Master, Modaramanaya. Tu és Senhor da casa, Tu és Senhor da casa, Tu és Senhor desse lugar. Entra lá, Jesus. Entra lá naquele quarto, aonde, meu Deus, a pessoa entra lá e sente medo. Ela sente medo, ela sente arrepio, ela sente, Senhor, náuseas quando ela entra naquele quarto da casa dela. Pai, entra lá agora, Senhor, e começa a queimar toda obra de macumbaria, toda obra de magia negra, todos os demônios, Senhor, que se apoderaram daquele pedaço, daquela casa, Senhor. Eu paraliso agora a tua ação, Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai daí agora, sai desse quarto. Toda essa casa é lavada, remida no sangue do Cordeiro. Esse ambiente pertence a um filho, a uma filha de Deus. Então sai daí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo esse quarto, eu abençoo essa casa, Senhor. Cada cômodo, Pai, em volta da casa, Senhor. Oh, meu amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos então estar orando pela Grazi. É aquela prima do Wagner. Louvado seja Deus. Mas teve melhoras. Glória a Deus, irmãos. Olha a oração, olha o poder da oração. Então vamos orar pela Grazi. Pai, é junto com a tua noiva que o Senhor trouxe aqui, Pai. Eu não estou aqui sozinha. Senhor, é o teu reino que está aqui reunido, porque o Senhor derramou o teu sangue por nós. E agora nós pedimos pela Grazi, Senhor.
Eu sei que o Senhor já está fazendo uma obra nela, pois já temos a notícia da resposta de oração. Senhor, que para o médico ela não tinha horas, mas o Senhor já está operando lá, Senhor. Então, Deus, continua a obra que o Senhor começou na vida da Grazi. Visita aquela UTI agora, Senhor, e toca, meu Deus, toca, vai restaurando, vai queimando toda a célula cancerígena, toda a célula, Senhor, que está doente, meu Deus, vai substituindo, meu Deus, por células abençoadas, sadias, e que ela seja restaurada por completa, Pai, e que ela venha nesse lugar testemunhar da Tua grandeza, da Tua soberania, e que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Nós também queremos colocar a cirurgia do irmão Wagner, Senhor, que ele vai fazer a cirurgia da vesícula, a cirurgia da irmã Sueli, meu Pai, a cirurgia do braço, Senhor, e que da perna também venha, meu Senhor, que essas portas se abram, Senhor, a situação dos meus irmãos, das minhas irmãs, Espírito Santo, só o Senhor conhece o que cada um está colocando ali em oração agora, as suas dificuldades, Senhor, esse homem leproso chegou para Ti, e falou o que precisava, que ele queria alcançar do Senhor. Então meus irmãos estão aqui, eles saíram de casa, eles vieram aqui, eles estão aqui na Tua presença, e o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para a eternidade. Então, Pai, olha, ouve, atende o coração de cada irmão, de cada irmã, olha o que eles estão colocando em oração agora. O Senhor que sonda os corações está vendo as dificuldades deles, está vendo qual é a lepra que está roubando a paz deles. Senhor, toca agora com o Teu poder, liberta esse filho, liberta essa nora, liberta, Senhor, esse irmão, essa irmã, Senhor, no casamento, Pai, na vida financeira, só o Senhor sabe, na vida dos filhos, na vida, meu Pai, da esposa. Jesus, atenta para esse lugar e ouve a nossa oração, Senhor. Atende a nossa súplica. Toca com o Teu poder agora nas áreas que temos dificuldade para resolver, nas áreas, Senhor, que é impossível para nós, mas que é possível para Ti, pois o Senhor é o Deus do impossível. Os nossos irmãos que estão enfermos, toca ali agora, Pai, ressuscita, Senhor, aquele órgão que já está seco, que já morreu, que os médicos já falaram que vão jogar no lixo. Senhor, Tu tens poder para ressuscitar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, louvado seja o Teu nome, Jesus. Você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo, segura nas tuas mãos.